Olá pessoal, aqui é Virgínia Marinho. Eu tô fazendo esse vídeo, né, como um Reels no Instagram. Então, tive que interromper as lives, eu fui tentar fazer de novo lives no Instagram, só que daí mudaram as configurações do Instagram. Então, como eu não tenho 1000 seguidores ainda, eu não posso mais fazer live. Então, eu tô fazendo assim, eu gravo, né? E aí dou uma ajeitada para poder colocar no Instagram e no Facebook também. Facebook não, quer dizer, tô colocando no YouTube, né? No Instagram e no YouTube. Então, vamos aqui. Hoje, em comemoração ao mês da saúde da mulher, né, de combate ao câncer de mama, nós lembramos também aí do câncer de colo de útero, lembramos das questões hormonais das mulheres, né? Tensão pré-menstrual, menopausa, que é o climatério. Então, lembrando disso, eu tô fazendo hoje esse vídeo para a gente poder falar um pouco das ervas e das plantas medicinais que auxiliam na saúde da mulher, tá? Então, nós vamos fazer aqui falando de algumas plantas, tá bom? Então, aqui, hoje, que vai ter depois uma continuação, tá? Dessa live, estamos falando da amora, da romã e da sálvia, tá? Então, vamos começar com a amora. A amora, seu nome científico, é Morus nigra, mas também pode ser Morus alba. Isso diferencia da amora negra e da amora branca. A amora branca é usada mais para produção de seda, né, para alimentação do bicho da seda. A que nós normalmente usamos é a amora nigra, que é que produz aquela frutinha roxinha que é tão saborosa, tá? Bom, antigamente era mais difícil de encontrar esse fruto. Só encontrávamos congelados no mercado. Ou então quando você tem o pé em casa, né? Mas hoje já se tornou mais fácil de você encontrar a frutinha em lojas especializadas de produtos naturais, tá? Para você poder consumir ela fresca. E em alguns locais especializados, que são mais fáceis de achar, como compotas e geleias de amora. Ela é rica em vitaminas, vitamina A, B, a vitamina B no seu complexo, 1, 2, 3 e até B9, que é o folato. Então ela é rica em folato. E em vitamina C. E também é rica em minerais, como potássio, fósforo, cálcio, magnésio e até ferro. Ela tem uma boa quantidade de ferro. E associada com a vitamina C, quando a gente consome ela in natura, nós temos uma melhor absorção desse ferro vegetal. Então, uma boa opção é, se você tiver condições, de consumir a amora in natura. E ela também é rica em antioxidantes. Ela é um potente, todas as frutas vermelhas no geral, elas são potentes antioxidantes, né? Aqui nós costuma em inglês chamá-las de berries, né? Que são as frutinhas silvestres, tá? Então dentro desse grupo entra, além da amora, a framboesa, o morango, a cereja, a blueberry, a cranberry, a goji berry, tá? Todas elas fazem parte desse grupo, que são riquíssimas em antioxidantes, tá? Bom, as folhas da amoreira, ela tem efeitos medicinais importantes. Ela é um depurativo do sangue, então ela limpa o sangue. Ela é um hipoglicemiante, que é leve, e ele auxilia muito para quem está em pré-diabetes, tá? Ela é um antidiarreico, reduz a diarreia,
tá? Ela também tem efeito anti-inflamatório, antitérmico leve, auxilia nos processos febris, tá? E ela também ajuda em processos de irritação das vias respiratórias, tá? Inflamações e coisas do gênero. Só que o seu principal efeito vem dos seus compostos fitoesteróis, que imitam o estrogênio. Por isso, ela é muito útil para a mulher que está na TPM ou até após o ciclo. Quando a mulher tem aquelas enxaquecas, que acaba se associando com a ovulação. Então, ela auxilia nesse processo, tá? E isso é muito comum, tem mulheres que têm essa disfunção, essa dificuldade, esses sintomas no decorrer de toda a vida. Mas é muito comum acontecer no início da menopausa. Lá em torno dos 35 aos 45 anos, talvez até os 50, né? Começam esses sintomas, né? De menopausa, de redução da produção de estrogênio. Então, auxilia muito as mulheres que estão nessa fase, tá? Ela alivia dores, desconforto, enxaqueca, sinais de mau humor, de irritabilidade, que também é muito comum nessa fase. Até em relação a fogachos, fadiga, tá? Então, folha de amora é muito boa. A folha de amora, a gente precisa fazer o chá dela mais seca. Só que ela não precisa estar muito seca, mesmo que ela esteja assim levemente seca, já é possível fazer o chá e ter os seus benefícios da folha de amora, tá? E você pode tomar até 3 vezes por dia sem problemas, tá? Agora vamos para outra erva. Agora eu vou falar da romã. Romã é uma fruta. A gente conhece ela, mas não tem muita familiaridade com o uso da romã. O nome da romã científico é Punica granatum, tá? Ela é uma planta de origem asiática e africana. Mas aqui no Brasil ela foi aclimatada, ela se adaptou principalmente ao clima do Pará, do Ceará e da Paraíba. São regiões muito comuns de se ter essa planta, tá? Então vamos estudar um pouco aqui sobre a romã. A romã, ela tem uma casca grossa e essa casca é chamada de pericarpo, do fruto, né? Então essa região cascuda dela, suas folhas e suas flores, ela tem um efeito hipoglicemiante leve também, que ajuda aos pré-diabéticos. E ela também auxilia no controle da febre, ela também tem efeito anti-inflamatório, bactericida e principalmente atua na cavidade oral, gengiva, língua, amígdalas, faringe. Ela tem uma ação muito boa. Você pode fazer o chá dela e fazer gargarejos, assim, bochechos, que daí vai aliviar bastante a dor, o desconforto e vai tratar de inflamações e infecções bacterianas. E é claro, ele também pode ser ingerido esse chá, né? Mas quando a região é na cavidade oral, é importante fazer esse bochecho para poder penetrar bem pela mucosa da cavidade oral. A raiz dela trata diarreia, cólicas abdominais e também vermes de muitos tipos, tá? Desde teníase, lombriga, ascaris, tá? Ela age no combate de vários vermes. Ela também tem efeito anticoagulante, que faz principalmente cessar o sangramento, como edema, metrorragias e menorragias,
que é um sangramento abusivo que acontece no ciclo menstrual, prolapso do útero e irritações vaginais, como leucorreia e formação de muco nessa região, assim, além do necessário, que leva a infecções fúngicas, né? O suco, a partir das suas sementes, das suas folhas, a partir do fruto inteiro, ela tem uma ação diurética, tá? E ela também é importante no uso local para tratar hemorroidas, né? Mas o seu diferencial está muito relacionado com a polpa da semente, porque ela possui também fitoesteróis pré-hormônio estrogênio, que vai tratar de cólicas uterinas, de sinais clínicos da TPM, do início da menopausa também. E ela também vai ajudar muito nesse processo, da mesma forma que a folha de amora. Em todos esses sintomas, fogachos, porque ela tem esse hormônio natural feminino e ele auxilia muito nesse processo. Também vou falar da sálvia para vocês, tá? O nome científico da sálvia é Salvia officinalis. O seu uso mais comum é na Europa, porque ela é uma planta europeia, tá? Ela tem um óleo essencial muito bom, que esse óleo essencial da sálvia, ele tem uma ação antimicrobiana, de antisséptico e cicatrizante. Então, o óleo essencial deve ser usado apenas externamente e associado a outro tipo de óleo, porque eles são muito voláteis. Então, você dilui algumas gotinhas do óleo essencial de sálvia com outros tipos de óleo, como azeite de oliva, como óleo de coco ou óleo de girassol, em último caso. Mas o mais comum para quem é do meio dos óleos essenciais é você usar o óleo de coco fracionado, que ele é um óleo de coco que não endurece com o resfriamento do tempo. Para não acontecer irritações na pele e vermelhidão, também auxilia muito, porque ele dilui, né? Então você pega uma colher de sopa do óleo, que você vai usar como base, e umas 2 ou 3 gotinhas do óleo essencial já é o suficiente para você poder fazer o seu tratamento. Essa mistura a gente chama de blend, dentro do conhecimento dos óleos essenciais. Esse óleo essencial, em alguns casos, a pessoa pode até consumir uma gotinha, mas você precisa ter certeza de que o fabricante desse óleo essencial, ele tem uma permissão para poder ser ingerido, que não é todo óleo essencial que pode ser ingerido. Então, se não for uma marca de confiança em que você tenha acesso a esse laudo, a esse documento, então não ingira o óleo. Mas para quem faz esse consumo, não precisa usar mais do que uma gotinha ou 2 embaixo da língua, tá? E precisa tomar cuidado, porque ele pode interagir com medicamentos e potencializar o seu efeito, tá? Como hipoglicemiantes, que é o caso da metformina, do glifage, da glicazida, né? Então ela vai interagir, por quê? Porque ela também tem um efeito hipoglicemiante, então ele vai potencializar o efeito do medicamento, tá? Pessoas que tomam anticonvulsivante, ela vai ter um leve efeito sedativo no sistema nervoso central. Ela, como os barbitúricos e como as benzodiazepínicos. Então, eles têm esse efeito no sistema nervoso central. Então, associado com a sálvia, ele vai potencializar esse efeito, tá? Por isso que a pessoa que faz esse consumo,
ela precisa tomar muito cuidado, porque vai diminuir a capacidade dela em dirigir e de operar máquinas. Então, se você faz uma atividade que necessita de muita atenção, por exemplo, vai lidar com lâminas, com faca, por exemplo, você não deve fazer a ingestão de maneira nenhuma. E se usa medicamentos que já vão afetar o sistema nervoso central, já sabe que não pode, que precisa ter esse cuidado, tá? E olha só que beleza. Mesmo que você faça o chá dela, mesmo que você consuma ela na sua alimentação, ela vai te trazer também os benefícios, porque ela também é muito boa para tratar os sinais clínicos do climatério, da menopausa, da TPM. Ele vai ajudar a tratar de menstruação desregulada. Ele vai te auxiliar no cansaço mental, vai restabelecer, vai tonificar a mente. E ela também trata enxaquecas, tá? Ela também trata dos fogachos, que é aquela sudorese excessiva, principalmente em pés e mãos. Gases, tá? Acúmulo de gases. Dispepsia, que é uma má digestão, tá? Provocando a formação de gases, essa má digestão. Paralisia do sistema digestivo, tá? Tosse, catarro, vai ajudar a expectorar. Nesse caso, para tosse, para catarro, para expectoração, você faz a inalação. Aí pode ser o chá que você vai inalar ou o óleo essencial, que você pega um pouquinho, uma gotinha assim na mão e faz a inalação. Ele já vai auxiliar nessa expectoração, tá? Para asma, ele também é um bom diurético. Ele também trata de inflamações da cavidade oral, também tem um efeito anti-inflamatório, bactericida. Da mesma forma que a romã, que eu falei antes, tá? Faringe, né? E o seu chá, quando você consome ele reduz o colesterol, reduz triglicerídeos, ele aumenta o HDL, ele é um hipoglicemiante para os diabéticos, ele reduz a diarreia e também é um antimicótico para a pele, para você fazer o uso tópico, né? A sálvia, ela também tem uma ressalva importante. Ela reduz a produção de secreções corporais. Então vai reduzir a sudorese, vai reduzir o muco, porque ela tem um efeito adstringente. E até mesmo no caso de mães que estão amamentando, as lactentes, tá? Ele reduz a produção do leite materno. Então, mamãe, se você estiver amamentando, você não pode usar essas ervas que eu estou falando aqui, porque todas elas têm esse efeito, não apenas a sálvia, tá? As gestantes também não devem consumir, porque vai ter uma alteração hormonal, a gestante já tem uma alteração hormonal, né, que é para benefício da gestação. Se fizer o consumo dessas plantas, vai atrapalhar a gestação, tá? E para crianças menores de 12 anos não é recomendado, porque por conta principalmente meninas, porque daí vai acelerar o processo da maturação sexual, tá? Assim como as demais plantas já citadas, tá? E muito importante aqui que a gente não pode esquecer, tá? Todas essas plantas, ressalva importante, ó, elas não são recomendadas para homens, nem para meninos. Não são recomendadas para gestantes, nem para lactantes, como eu acabei de falar para vocês. E não são recomendadas para meninas com menos de 12 anos, tá? Porque nós estamos falando de efeitos similares ao hormônio feminino, ao estrogênio. Então, a gente tem que sempre lembrar disso e tomar esses cuidados. Existem situações adequadas para o uso de cada planta. Então, essa é uma planta específica para o uso da mulher que está em período ativo da sua fertilidade e que não está gestante, nem lactante, tá? Então, gente, por hoje é isso. E aí, semana que vem, eu vou trazer um novo vídeo para vocês, falando um pouco mais de outras plantas que também são muito importantes para a saúde da mulher.
Lembre-se, cuide de você. A sua saúde é importante, não pode esperar. E você é capaz, confie em você. Tchau, pessoal!